Olá, alunos! Vamos à nossa primeira aula de Sociologia na unidade 1, conforme está aí no slide para vocês. Nessa unidade, o assunto é a Introdução à Sociologia. Primeiro, é necessário saber o que interessa aos sociólogos, tá? O que é um sociólogo? É um estudioso da área da sociologia, certo? Na apostila de vocês tem esse texto aí na primeira unidade. Eu retirei alguns trechos da primeira unidade que tem mais importância para estar explicando para vocês. O que interessa aos sociólogos? Os homens em todo o mundo vivem em grupos e por esse motivo que existem, os sociólogos e a sociologia. Pois as consequências da vida em grupo são o objetivo de estudo dessa ciência. Então, nós aprendemos, através desse primeiro parágrafo, que o objeto de estudo da sociologia, ou seja, a razão de estudo da sociologia, o que a sociologia estuda, é justamente o convívio dos grupos em sociedade, tá? As consequências da vida em sociedade. Por quê? As sociedades, com o passar do tempo, elas se tornaram muito grandes. A urbanização se tornou um processo onde as cidades foram crescendo cada vez mais e nós sabemos que onde existem pessoas, existem problemas, certo? Então, essa aglomeração de pessoas nas cidades acabou resultando em vários problemas, como violência, como desigualdade social, e a sociologia surgiu para resolver esses problemas em sociedade. Vamos ver agora um pouco sobre a origem da sociologia, ou seja, como ela surgiu. A sociologia faz parte das ciências sociais, as quais sistematizam o estudo do comportamento social do homem e se dividem nas seguintes disciplinas: economia, antropologia, ciência política e sociologia. As ciências sociais baseiam-se na tentativa do homem, desde a antiguidade, de refletir sobre os grupos e as sociedades em que vivem e de compreendê-los. Apesar de ciência sociológica ser considerada nova, tendo em vista que se consolidou por volta do século XIX, a angústia de se entender as sociedades, por sua vez, não é tão nova assim, tá? Então, a sociologia, ela faz parte de um ramo que a gente chama de ciências sociais, porque, na verdade, uma só ciência não é capaz de estudar uma sociedade tão complexa. Então, a sociologia, ela faz parte do ramo de várias ciências sociais que existem. Entre elas, a gente pode citar a economia, a antropologia e a ciência política, além da própria sociologia, claro. E as ciências sociais, elas se baseiam na necessidade que o homem tem de entender a sociedade e tentar melhorar, tentar resolver os problemas sociais que existem. Apesar da sociologia ter nascido oficialmente no século XIX, existe uma preocupação bem antiga em se entender a sociedade. E essa preocupação vem desde a Grécia Antiga, ou seja, vem desde antes de Cristo, tá? Aí nós temos o considerado fundador da sociologia moderna, da sociologia como nós conhecemos hoje, que é Auguste Comte, tá? Ele foi responsável por fundar a sociologia tal como nós conhecemos. Nesse texto aí, que aparece no slide de vocês, vai falar um pouco sobre a origem da sociologia na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, nós podemos dizer que a sociologia surgiu através de um grupo de filósofos chamados sofistas. Sofistas eram filósofos que eram especializados em discutir problemas sociais. Se eles discutiam os problemas sociais, logo eles foram considerados os primeiros sociólogos da humanidade. Depois disso, lá para o século XVI e XVII, a sociedade passou a se tornar mais dinâmica e vários estudos sociais foram sendo desenvolvidos, até que finalmente, lá para o ano 1820, Auguste Comte, ele foi responsável por unificar todos os estudos que haviam na área social.
Ele juntou todos esses estudos e formou a sociologia. O termo sociologia, ciência responsável pelo estudo das relações sociais e das formas de associação que ocorrem na vida em sociedade, surgiu com Auguste Comte. Então, o Auguste Comte ele foi responsável por tanto unificar todos os estudos sobre sociologia que existem, quanto por dar a definição, dizer o que é sociologia. No caso, ele definiu como o estudo das relações sociais e das formas de associação que ocorrem na vida em sociedade. Essa foi a definição de sociologia dada pelo próprio pai, fundador da sociologia, Auguste Comte. Aí nós vemos exemplos de sociedades. Os indígenas formam sociedades bem organizadas, por isso que eles estão sendo como exemplo citado aí na imagem. Um dos conceitos importantes a serem estudados sobre a sociologia é a questão dos fatos sociais. Por quê? Existe um grupo de filósofos que defende que o objetivo da sociologia é estudar os fatos sociais. Mas, afinal de contas, o que são fatos sociais? Todos os fatos que acontecem na sociedade podem ser considerados fatos sociais? Não. Afinal de contas, várias coisas acontecem dentro da sociedade. Por exemplo, hoje você comeu, a sua alimentação foi um fato social? Não, ela não pode ser considerada um fato social porque, apesar de ter acontecido na nossa sociedade, foi um acontecimento que não é importante para a sociedade, só é importante para você. Então, ele não pode ser considerado fato social. Um acontecimento, para ele ser considerado fato social, ele tem características que identificam. Essas características aparecem aí em negrita. São a generalidade, o fato social é comum a todos os membros de um grupo, ou a grande maioria. Exterioridade, o fato social existe independente da vontade de cada indivíduo. E coercitividade, cada indivíduo segue muitas vezes obrigado comportamentos pré-estabelecidos. Então, o exemplo de fato social que eu costumo citar é o casamento. O casamento é um fato social porque ele apresenta todas as características. Primeiro, a generalidade. A generalidade porque o casamento ele é um fato social comum, tá? Ele acontece em várias sociedades, por exemplo. Exterioridade é um fato que existe independente da vontade de cada indivíduo. Por exemplo, se alguns indivíduos decidem não se casar, não é por isso que o casamento vai deixar de existir. Sempre vão ter pessoas se casando também, tá? Então, é um fato externo. Vai além de cada indivíduo. Coercitividade. Os indivíduos seguem, muitas vezes, se sentindo obrigados a praticar aquele fato. Por exemplo, o casamento. As pessoas em sociedade, elas se veem cobradas para se casar. Tá? Então, o casamento é um exemplo perfeito de fato social. Agora, nós vamos ver os clássicos da sociologia, tá? Esses aí são sociólogos clássicos. Eu costumo dizer que eles são a tríade, o trio principal da sociologia, tá? Que é Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Vamos ver o que cada um deles pensa a seguir. Olha só, Durkheim, ele vai dizer que ele defende o fato social como o objeto da sociologia. Como assim? Segundo Durkheim, a sociologia surgiu para estudar os fatos sociais. Weber vai dizer o seguinte: ele acreditava que o objetivo da sociologia era estudar a ação social. Tem um erro aí no slide, era para ser objetivo, tá, gente? O objetivo da sociologia era estudar a ação social. Bem, a ação social, gente, ela é praticamente a mesma coisa de fato social. A questão é que Weber quis dar um outro nome para esse acontecimento. E Karl Marx, ele defendia que não só a vontade dos indivíduos determinava a sociedade, mas as condições em que vivemos também determinam esse processo. Como assim? Marx, ele acreditava o seguinte, que enquanto Durkheim e Weber, eles acreditavam muito no fato social ou ação social, Marx dizia que não só as ações dos indivíduos, não só os fatos, criavam a sociedade, mas a condição
em que esses indivíduos viviam também. Por quê? Porque a condição em que eu vivo vai determinar as minhas escolhas, tá? Vou citar um exemplo. Digamos que uma jovem chega ao terceiro ano do ensino médio e ela tem duas alternativas. Ela pode se casar, decidir fazer uma família, ou ela pode decidir estudar, certo? Ela tem essas duas decisões. Mas essa jovem é pobre, então para ela continuar estudando, fazer uma faculdade é meio que inacessível. Então ela acaba decidindo se casar. Nesse caso, a condição que essa jovem vive determinou a ação dela. Então é isso que Marx vai dizer, que nós decidimos as nossas ações também baseadas nas condições em que nós vivemos. Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.